Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estaremos transmitindo a aula de número 14 do projeto Resgate e falando sobre a mobilização da igreja para o crescimento. É um assunto muito importante. Vou ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha os em grande estima. Versículo 14. E a multidão dos que cria no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Versículo 6 do capítulo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Maravilhoso Deus, abençoa grandemente, Senhor, nós que estamos aqui diante da Tua palavra, gravando neste momento, Senhor, para que todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e que estarão assistindo posteriormente, que a Tua palavra seja edificante para a vida do irmão, da irmã e de todos quantos nos ouvem, Senhor. Neste momento nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. A mobilização da igreja para o crescimento, ela é muito importante. Esse texto mostra o quanto nós precisamos a cada dia estarmos unidos e pregando o Evangelho. A palavra de Deus mostra que o crescimento, a evangelização, ela sempre traz um crescimento, e como consequência da evangelização, a igreja cresce. Se nós deixarmos a evangelização em segundo plano, provavelmente, com certeza, não temos dúvida que a igreja vai estagnar, o crescimento vai estagnar, e nós vamos ver e ter a decepção de ver ela decrescer. Agora, quando nós colocamos a evangelização como ou em primeiro plano na igreja do Senhor, ela sempre crescerá. Grandes igrejas do passado, hoje já não são mais grandes igrejas, porque perdeu a visão do crescimento dela, que é a evangelização. E nós sabemos que ela tem a natureza desse crescimento. Em primeiro lugar, ele deve ser vertical. Ele deve ser no sentido vertical, aonde nós mantemos a comunhão com Deus. Sem esse crescimento, a igreja não tem como avançar nos próximos passos. Segundo passo é o crescimento horizontal dela, ou seja, nessa posição, que nos traz o crescimento de unidade, sermos um em Cristo Jesus, com uma mesma visão, com o mesmo parecer, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição. A igreja no sentido horizontal, ela crescerá em unidade, e nós vemos que ela também precisa crescer no sentido quantitativo. Tem muitos que dizem: eu não preciso de número, eu preciso de qualidade. Mas os textos bíblicos mostram que a igreja crescia em quantidade. O versículo de número 7 do capítulo 6: E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito número. Olha que ela diz bem clara: o número de todos aqueles que abraçavam
a fé. E uma igreja que, por exemplo, no final de um ano apresenta o seu relatório e não tem novos membros, algo está errado, porque a lei da semeadura é: se plantar, colhe. Às vezes a dimensão é menor, por ser pouca gente, o campo é pequeno, mas ela consegue alcançar quando semeia, quando planta. E isto é lei da semeadura, segundo mostra a palavra de Deus em Gálatas 6:7 e muitas outras referências. Mas ela também precisa crescer no sentido de qualidade, no sentido qualitativo, crescer em maturidade. Se a igreja não crescer em maturidade, ela não alcança os objetivos da evangelização. Então vocês observaram 4 passos importantes: crescimento vertical, comunhão com Deus; crescimento horizontal, unidade com a igreja, uns com os outros; crescimento quantitativo, numérico, aquilo que é visível aos olhos de todo; e o crescimento na qualidade, no amadurecimento, ou você criando, tendo uma maturidade em Cristo Jesus. Os crentes precisam disso, e ela vai alcançar um crescimento proporcional. Esse crescimento ele é proporcional. Por quê? Como eu disse na lei da semeadura, se você semear, você colhe. Se você semear um grão, vai nascer um pé. Se você semear vários, nasce vários. Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 16. E assim a igreja vai alcançando, a igreja vai crescendo, a igreja vai tendo o seu terreno fértil, ela vai multiplicando a produção cada dia mais. E nós vemos que essa proporção, se você olhar um grande cultivador de terra que planta cereais, ele às vezes tem uma quantidade grande, mas também, se não souber preparar, os resultados às vezes são péssimos. É por isso que sempre eu falo, precisamos aprender, precisamos melhorar cada dia mais a nossa visão quanto à evangelização, baseado na palavra de Deus. E ela vai nos fazer alcançar aquilo que semeamos. Quanto mais é melhor. Claro, não semear as revelias ou sem planejamento. Se você sair jogando semente em qualquer lugar não preparado, poderá ter poucos resultados ou quase nada. Mas se você preparar o terreno, se você semear em um terreno bom, você vai ver bons resultados. Jesus falou, na verdade, que há vários tipos de solo. Ele fala sobre o solo pedregulho, ele fala sobre o solo à beira do caminho, ele fala sobre o solo nos espinhos, entre os espinhos, e ele fala da boa terra. Mas se o solo é fértil ou não, o nosso dever é semear a palavra de Deus. O nosso dever é deixar que essa palavra seja alcançada aos seus objetivos. E nós vemos que teremos sim contratempo nessa semeadura. Às vezes há contratempo, inclusive o que nós estamos passando no projeto Resgate, grandes projetos, grandes estratégias, mas sofremos nessa semeadura e estamos traçando os novos planos, porque se não deu de um jeito, nós alcançaremos de outro. O Senhor sempre vai estar conosco, nos abençoando de forma maravilhosa, porque a Bíblia Sagrada fala, às vezes de pouca fé, porque precisamos agir com fé. Às vezes também precisa muito da fé naquilo que fazemos para o Senhor. Mateus 6:30 fala da pouca fé, da pouca fé. Mateus 8:10 fala tanta fé. Mateus 17:20 fala fé como grão de mostarda. Atos dos Apóstolos 6:5 fala cheio de fé. Romanos 12:6 fala sobre medida da fé.
Então nós precisamos executar e agir a nossa fé. Em muitos casos Jesus dizia: a tua fé te salvou. Então uma igreja também precisa semear, mas com fé. Vai nascer, vai produzir, vai chover, vai dar, a terra vai produzir. Não é como aquele que às vezes planta, mas não acredita na colheita. Nós precisamos semear com fé e Deus vai abençoar. Vamos voltar para o crescimento da igreja. Nos dias dos apóstolos, no primeiro século, a igreja teve um crescimento estupendo. Nos primeiros anos em que ela começou a evangelizar. Como assim? Se você olhar no capítulo 1, Atos 1:13, você vê uma igreja com quase 20 irmãos. Se você olhar em Atos 2 ou Atos 1:15, você já vê uma igreja com 120 irmãos orando e esperando. Se você olhar em Atos 2:41, 3.000 irmãos já alcançados nesta igreja. Se você olhar em Atos 4:44, 5.000 membros já alcançando a igreja. Ela crescia em número, mas ela evangelizava, ela alcançava, ela multiplicava conforme os versículos, considerando ainda que na época tinha cerca de 200.000 habitantes aproximadamente, milhões ou bilhões de pessoas. Na época, cerca de 200.000 habitantes, mas ela cresceu. E se pergunta, como a igreja alcançou tanto? Através daquilo que eu disse, 2 mais 2, ou 2 vezes 2, ou 4 vezes 4. Então você vai ver que através da multiplicação, conforme está no versículo 7 do capítulo 6 que nós acabamos de ler, através de implantação de novas igrejas, Atos 9:31, através da evangelização nos lares. Aqui está um passo muito forte do crescimento da igreja. Evangelização nos lares. A igreja do primeiro século evangelizava nos lares, até porque não tinha templos na época, muitas dificuldades, mas eles cresciam. E esse crescimento, ele sempre foi dinâmico entre os irmãos, e que a igreja de hoje seja mobilizada a ser dinâmica, a ter um trabalho efetivo no auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais pode estar fora desta grande tarefa da igreja. Ele é aquele que orienta, Ele é aquele que vai à frente, Ele é aquele que convence, Ele é aquele que nos dá força, nos consola, nos anima, nos encoraja para fazer a obra. E essa mobilização, ela deve ser pré-definida. Não é assim você chegar e de repente alavancar o trabalho sem ter uma pré-definição do trabalho. Ou seja, nós precisamos saber aonde queremos chegar e como vamos chegar. Essa é uma das grandes realidades que nós precisamos meditar. O projeto Resgate das Assembleias de Deus no estado de Rondônia não parou, ele prossegue, ele deve estar no meu coração, no seu coração, no nosso coração, e nós estaremos alcançando, mesmo com dificuldade, mas o Espírito Santo, ele vai estar agindo, nos ajudando a ter visão de como chegar e aonde vamos chegar. E eu quero dizer que eu e você precisamos ser mobilizados através do discipulado e da integração. Esse é um fator que a igreja tem desprezado hoje no dia a dia muito: a integração e o discipulado. Às vezes as pessoas chegam, mas nós não sabemos integrar ela, às vezes não sabemos discipular, e a igreja precisa, acima de tudo, amar vidas. Ou seja, concluindo, é o dever nosso amar vidas, porque nós fomos amados por alguém, alcançamos a palavra que alguém nos orientou e devemos levar ela até os confins da terra, é o nosso dever. E nós precisamos, através da integração desses novos que vêm chegando, da nova igreja, dos novos membros, ingressar ele no trabalho. Isso significa
toda a igreja ingressada no serviço, envolvida no trabalho do Senhor. E assim nós vamos alcançar os objetivos da evangelização, os objetivos da mobilização da igreja para o crescimento. Nós vamos alcançar como a igreja do primeiro século, ela lutava e o Senhor dava a resposta. E creio, o Senhor tem trazido algo neste mundo, nos momentos em que estamos vivendo, para despertar vida. É hora de falarmos, é hora de mostrarmos a volta de Cristo. E na verdade, ela está o que imaginamos. Não perca tempo, volte para os caminhos do Senhor, aceite Jesus como Salvador, porque Ele está muito próximo a arrebatar a sua igreja. É a nossa necessidade no momento, falar e anunciar com grandes coisas o Senhor tem feito, e que Ele em breve estará voltando para nos levar e estar com Ele nas mansões celestiais, construindo nesta mobilização relacionamentos sadios, relacionamentos de amizade, acolhimento. Uma pessoa, ele pode no primeiro impacto decidir se fica entre nós ou não, dependendo da forma como nós o acolhemos, dependendo da forma como nós ingressamos ele em nosso meio. E até porque nós precisamos fazer amizade com as pessoas, construir relacionamento com as pessoas. Não importa a vida que ele leva, não importa, mas nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. 75%, segundo pesquisa, mostra que as pessoas que são trazidas e se tornado membros da nossa igreja foram trazidos por amigos, por companheiros, pela amizade, trouxeram e eles chegaram a este lugar e servem ao Senhor com alegria. Então isso é muito importante, construirmos relacionamento, formarmos amigos na sociedade que vivemos. Tem muitas pessoas que não sabem, às vezes são grosseiros, acham que santidade é separar de tudo e deixar as pessoas de lado. Como elas ouvirão se não há quem pregue? É dever nosso. E como pregar se não construirmos relacionamento, construirmos amizade com as pessoas? E na igreja às vezes tem muitas dificuldades, e uma igreja para ser mobilizada e alcançar crescimento, ela precisa detectar esses problemas no nosso meio. Às vezes tem problemas que afetam os nossos relacionamentos. Às vezes você tem que observar como você responde às pessoas, como você trata as pessoas, o seu dia a dia, será que não está afetando? E nós precisamos despertar a nossa mente para termos um relacionamento sadio. Vamos romper esta solidão, vamos romper esse isolamento. Às vezes somos muito isolados, mas a igreja precisa mobilizar para o crescimento. Vamos romper esse isolamento que às vezes nos leva a ter solidão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a alcançar vidas para o seu reino. As pessoas devem ser chamadas pelo nome, ou seja, eu preciso a cada dia saber o nome de com quem eu estou falando. Jesus dizia assim: e eu chamarei elas pelo nome, e elas ouvirão a minha voz. João 10, versículo 14, o versículo 27. Ele chama pelo nome e ela ouve a sua voz. A igreja precisa construir relacionamentos assim. Mesmo entre os irmãos é necessário. Às vezes somos muito apressados com as coisas, muito separado, quem sabe demais, mas precisamos construir relacionamento. Jesus não perdia tempo, ele era sensível. Nós também precisamos ser sensíveis, começar aonde as pessoas estão. Exemplo de Jesus, Nicodemo foi ter de noite, ele aproveitou, construiu relacionamento. Se você observar a mulher samaritana no poço de Jacó, mas Jesus construiu um relacionamento com ela no momento, e ela converteu e foi servir ao Senhor e ser uma grande missionária.
Se você olha o paralítico de Betesda, Jesus constrói um relacionamento com ele. Se você olha Zaqueu, desce da árvore, Jesus vai pousar na casa dele. Quem sabe nós não conseguiria derrubar esta parede de separação que havia entre judeu e o Zaqueu, cobrador de impostos na época. Mas Jesus rompe e vai pousar na casa dele. Isso é um belíssimo exemplo para nós meditarmos nessa palavra. O jovem rico, ele pergunta, Jesus responde. Ele não deixa ele sem resposta, dialoga com ele. É o nosso dever construir e falar de Jesus aonde as pessoas estão. Não importa a vida que estão levando ou como está no momento, mas é dever nosso falar da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, acima de tudo, Neemias, ele mudou a sua agenda porque amou o povo de Israel, viu os muros destruídos, sai lá da terra onde estava servindo o rei, pede carta, mas vem ajudar o povo, porque ele viu a necessidade de ajudar a sua nação. Glória a Deus, aleluia. Então, nós precisamos ser afetuosos uns com os outros. Esse relacionamento, Paulo muitas vezes, ele demonstrava isso. E um dia na igreja de Éfeso, ou os crentes, os crentes da igreja denominada Carta aos Efésios, Paulo abraça, Paulo beija, Paulo chora, abraçando os presbíteros de Éfeso. Ele demonstra essa comunhão, esse afeto para com os irmãos. Claro, nos nossos dias agora, no momento, estamos um tanto restritos, mas isso faz bem para nós, um abraço, quem sabe um aperto de mão, quem sabe uma atenção no momento certo. Isso é muito importante na nossa vida. A necessidade de acolhermos as pessoas é muito bom. Jesus um dia, ele toca no leproso e pergunta: queres ficar limpo? E ele ficou limpo. Ou seja, era proibido, era impuro tocar num leproso, mas Jesus chega e toca e pergunta a ele: você quer ficar limpo? Às vezes nós estamos tão distantes dessas realidades, mas Jesus nos ensina. E se você observar, ele toca nas crianças. Às vezes esse relacionamento com as crianças é muito importante. Às vezes temos obreiros, porteiros que não têm paciência de trabalhar com as nossas crianças na igreja. É uma classe que está crescendo, uma faixa etária que precisa muito para que eles formem sadio e criem uma maturidade espiritual. Tudo isso é importante porque Jesus toca, abraça as crianças, comeu com os pecadores, entrou na casa de Zaqueu, e isso é muito importante. Ele quebra os rituais da época e mostra essa necessidade de estarmos e de entendermos uns aos outros, porque nós somos conhecidos como os discípulos. Eu te convido neste momento a orarmos. Estarei encerrando esta live que você está assistindo aí no momento. Tem muitas pessoas que já deixaram a sua mensagem, o seu like, dando o seu joinha. Deus abençoe vocês aí do outro lado. Já vi várias pessoas pronunciando aqui. Não entrei direto para falar com você, porque não queria perder o foco da palavra, mas Deus abençoe vocês aí do outro lado. Que esta palavra seja edificante para a sua vida, que esta palavra alcance o interior do seu coração, e que nós possamos a cada dia sermos mobilizados para o crescimento da igreja do Senhor. Vamos continuar orando, e que Deus nos dê vitória para vencer este mal sobre a terra, e que Deus nos abre portas, novos horizontes, e que nós possamos alcançar de Deus a sua graça. Vamos orar neste momento. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus como Salvador ou reconciliar, mande uma mensagem, estarei orando por você, estarei pedindo a bênção do Senhor para a sua vida, e que Deus te abençoe grandemente nesta hora. Estarei orando e abençoando a sua vida. Hoje, terça-feira, não podemos ter o culto devido às restrições,
mas estamos aqui gravando em um momento específico que seria justamente o ensino, e você está nos ouvindo. Eu te agradeço grandemente. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, para que alcance mais vidas e vida seja abençoado através dessa palavra. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus que estás no céu, nós te adoramos, Senhor, pela vida de cada um que já está conosco, assistindo, ouvindo esta poderosa palavra que o Senhor nos faz transmitir com alegria na graça do Teu Espírito. Pai, abençoa grandemente, se há porventura alguém aceitando a Ti como Salvador, alguém, Senhor, aceitando a Ti ou reconciliando, aonde estiver, vai de encontro debaixo da Tua graça e misericórdia, cobre esta pessoa com Teu amor e através da orientação do Teu Santo Espírito, perdoa os seus pecados, escreve o nome no livro da vida. Deus abençoa grandemente. Nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Abençoa a todos, Pai, a todos de forma maravilhosa. Em nome de Jesus nós pedimos que repreenda este mal sobre a terra. Cubra-nos com Teu sangue. Abençoa a cidade de Ministro Andreasa, Senhor. Guarda-nos nessa cidade. Abençoa os nossos irmãos espalhados nessa cidade. Na área rural, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos. E enfim, Senhor, a todos nós pedimos a Tua bênção. Glória a Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus.